Amém, meus irmãos? Vamos começar então, né? Os irmãos conseguem me ouvir? Beleza? Sim, Sim, Então vamos lá, né? É, Mais uma vez eu peço a atenção dos irmãos, né? Para não dormirem. Fiquem atentos aí e que a gente continue aqui no estudo do livro de Isaías. Eu vou pedir para os irmãos que estejam com suas Bíblias em mãos, porque a gente vai ler alguns textos e aí eu vou chamar o nome aqui na telinha, aí você vai ser pego de surpresa e aí tá sem Bíblia na mão. Daí eu vou pedir para os irmãos que, se possível, né, estejam com as Bíblias para a gente ler alguns textos, tá? Então a gente vai dar continuidade, né, no estudo do livro de Isaías. A gente vai dar continuidade no capítulo 29, né? Foi esse que nós estudamos no domingo passado. A título de introdução aqui, eu gostaria de fazer só algumas considerações, né? Os irmãos às vezes podem pensar que o nosso estudo tá muito maçante, né? Ou a gente propositalmente escolheu passagens pesadas, onde os juízos de Deus são anunciados pelo profeta, né? E são juízos devastadores. E às vezes podem pensar que a gente não está falando do amor de Deus, né? A gente só está falando de tragédia atrás de tragédia. Só que a liderança que escolheu, né, o livro de Isaías para a gente estudar é a Bíblia, né, irmãos? Fazer o quê? Está na Bíblia, a gente tem que estudar, né? E a verdade é que hoje, como diz um sábio padre, né, hoje a gente está quase se acostumando com um evangelho mais doce, né? Aquele evangelho que massageia o nosso ego, né? Aquele que diz que a gente é fofo, né? O evangelho de açúcar. E aquele evangelho que diz que nós somos a coisa mais importante para Deus, né? Que Deus precisa de nós e que ninguém pode apontar os nossos erros, né? Porque isso não é amor, né? Então, meus irmãos, a verdade é que a mensagem do evangelho, num primeiro momento, né? É um verdadeiro soco no estômago, né? Porque a mensagem do evangelho, ela diz logo de cara, arrependei-vos, né? E os irmãos querem conferir? Vamos lá ver o texto de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Mateus 3. Alguém pode abrir aí? Vou falar um nome aqui, hein? Davi Rodrigues. Mateus 3, de 1 ao 2. naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Sim. Primeiro, os primeiros capítulos do livro de Mateus, né? Marcos 1, né? E Lívia, lê aí pra gente, Lívia. Marcos 1, de 1 ao 4. eu? Marcos 1, de 1 ao 4. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. A voz que clama no deserto: Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Olha só, no primeiro versículo já do Evangelho de Marcos, né? Está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Né? E a primeira mensagem que a gente já vê no primeiro capítulo é João Batista pregando arrependimento, né? A mesma coisa a gente vai ver em Lucas, né? Em Lucas 3, a irmã Cristina pode ler para a gente? Lucas 3, de 2 a 8.
Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Até o 3? Olha só, né? Maria, falou? Pode continuar, até o 8. E percorreu toda a terra, até quando? Até o 8. Tá. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pegando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Sim, olha só, irmão. Como a gente viu, né, esses são os primeiros capítulos do livro dos Evangelhos e dos apóstolos, né? E a mensagem que a gente vê logo de cara é uma mensagem que prega o arrependimento, né? Em outras palavras, o que João Batista diz, né? Olha, você é um pecador, você não é belo, você não é a coisa fofa de Deus, né? A ira de Deus está apontada para você. Quando eu falo você, me refiro a todos nós, tá, irmãos? Não estou me referindo a ninguém específico, não. Então, a mensagem do Evangelho, no primeiro momento, ela é um soco no nosso estômago, né? O João Batista vai falar, olha, vocês são raça de víboras, vocês são cobras, né? Não é só a sogra, vocês são umas cobras. Foi isso que ele quis dizer, né? Vocês são cobras. E a ira de Deus está apontada para vocês. Então, no primeiro momento, né, a mensagem do Evangelho, ela é forte e ela revela o nosso pecado. E às vezes a gente está estudando esses textos de Isaías, que são pesados, né? E às vezes pode vir surgir o argumento de que essas instruções eram para o povo daquela época, né? E hoje já estamos em 2021. Mas, meus irmãos, os pecados, eles são muito comuns, no sentido de que nós compartilhamos da mesma experiência pecaminosa. A idolatria existiu lá e a idolatria existiu hoje, né? Existe hoje, né? A incredulidade existiu lá e a incredulidade também existe hoje, né? E mais, olha só, pensamentos impuros já teve, né? Inveja, vendo a vida dos outros no Facebook, Instagram, já fofocou da vida alheia? Já teve sentimentos ruins nutridos por outra pessoa, né? Ou antipatia, inimizade, já sentiu isso por outra pessoa? Ah, tá. Não estou lendo seus pensamentos, meus irmãos, estou lendo os meus pensamentos. Mas, como as experiências pecaminosas, elas são comuns, né? Às vezes, o que eu falei aqui, você pode se identificar, entendeu? Né? Então, a instrução do profeta Isaías e a palavra do profeta Isaías, admoestando o povo, né? Dessas palavras, a gente pode tirar ensinamentos valiosos, né? Por que pecados foram cometidos naquela época e acontecem hoje, né? Devemos examinar as escrituras, retirar, em contextos históricos tão diferentes e tão distintos, a gente retira ensinamentos valiosos que Deus reservou para nós, né? Quando preservou as escrituras sagradas, né? Então, dito isso, vamos lá começar dar continuidade, né, ao nosso estudo. Isaías 29, do 15 a 24. Vamos lá, fazer uma leitura. Eu só peço para os irmãos que estejam com o celular
virar o celular na horizontal, porque senão não vou conseguir acompanhar o conteúdo, né? Ou se preferir abrir a Bíblia, né? Mas vamos lá. 29, versículo 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: Quem nos vê? Quem nos conhece? 16. Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: Ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao oleiro: Ele nada sabe. Porventura, dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar? E o pomar não será tido por bosque? 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão, e das trevas as verão. 19. Os mansos terão regozijo sobre o regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Continuando, 20. Pois o tirano é reduzido a nada, e o escarnecedor já não existe. E já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade. 21. Os quais, por causa de uma palavra, condenam o homem. Os que põem armadilhas ao que repreende na porta. E os que, sem motivo, negam ao justo seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu Abraão: Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá seu rosto. 23. Mas, quando ele e seus filhos virem a obra de minhas mãos, no meio deles, santificarão meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Aqui, meus irmãos, nesses versículos agora, né, do 15 ao 29, ao 24, desculpe, a gente vai encontrar o terceiro dos ais, de Isaías, nesse bloquinho de capítulos que a gente viu, né, do 29 ao 30, do 28 ao 33. O primeiro dos ais, a gente viu que foi até a aula do Flávio, foi anunciado aos bêbados de Efraim, né? O segundo ai de Deus foi contra a cidade de Davi, a lareira de Deus, que a gente viu na aula passada, né? Que eram bêbados, mas não por causa da bebida forte, né? Estavam bêbados e cegos porque o Senhor tinha cegado o entendimento deles, né? E agora que a gente vai encontrar o terceiro ai, no grupo desses capítulos, né? Versículo 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras e dizem: Quem nos vê? Quem nos conhece? Nesse versículo aqui, irmãos, os comentaristas eles concordam que algum tipo de plano político feito à época, né, que estava sendo feito secretamente, sem a consulta do profeta, né, e portanto, né, sem a consulta do próprio Deus. O que o profeta vai contestar aqui é que, como um povo que se diz ser o povo de Deus, age completamente afastados dos conselhos do Senhor, age de forma dependente, deixando Isaías, né, a par dos negócios políticos, né? Então, traz a ideia de um grupo de pessoas, né, de líderes que estavam encarregados da vida política mesmo, se reunindo secretamente para traçar planos e estratégias, né? E deixando Isaías fora dessas negociações e desses planos, né? Não sei se os irmãos vão lembrar, mas em algum país, como diz o pastor Gilberto, em algum país da América do Sul, um presidente, né, desse país morava num palácio do Jaburu, colocou umas plantas enormes assim nos corredores, para que quando recebesse alguma visita, as câmeras não conseguissem olhar quem estava entrando, e aí ninguém saberia quem estava entrando, né? Ninguém saberia com quem o presidente estaria se reunindo, né? Alguma coisa com Temer, irmãos. Não sei se vocês vão lembrar, né? Então a ideia desse versículo aqui, o profeta ele vai acusar, ele vai denunciar a ideia de autoconfiança também, né?
não só autoconfiança, mas a confiança no próprio homem, né? No sentido de que, olha, é Deus, é Deus, mas nós é que entendemos de política. É mais ou menos nesse sentido. Ah, tá ok, o Senhor é o nosso Deus, mas em se tratando de política, é nós que entendemos. Nós é que damos conta desse recado, né? Sem querer entrar em polêmicas aqui, mas Deus é Deus. Só que em se tratando de Covid, quem entende são os infectologistas e os imunologistas, né? O problema é a autoconfiança e a confiança no próprio homem, quando na verdade a confiança deveria estar em Deus. Como eu disse, sem querer polemizar aqui, né? Mas existem irmãos nossos, irmãos em Cristo, não estou falando dos incrédulos, porque os incrédulos não entendem isso, mas irmãos nossos, irmãos em Cristo, que estão depositando a sua confiança em vacina, né? Quando na verdade deveriam confiar no Senhor. A vacina, ela é apenas um instrumento que Deus usa, né, para preservar a saúde das pessoas. Não estou dizendo aqui, irmãos, que eu sou anti-vacina, tá? Não me interpretem mal, né? Irei tranquilamente tomar a minha vacina. Não sei quando vai acontecer isso, né? Porque provavelmente eu vou ser dos últimos, né? Um dos últimos. Mas a gente tem que ter a ideia de que a salvação e a proteção não vem de vacina. A salvação e a proteção vêm do Senhor, né? Então, a gente está vendo muitos irmãos depositando sua fé em vacinas, né, em medicamentos, naquilo que os médicos, infectologistas e imunologistas dizem, né? Não que a gente tenha que desconfiar deles, né? Você, claro que você vai acreditar no que eles falam porque eles estudaram para isso, né? Então, eles têm essa autoridade, assim, nesse sentido. Mas você não pode depositar a sua confiança nisso, né? Uns confiam em carros e outros em vacinas, né? Ou cloroquina, tanto faz, né? Então, como diz o salmista, leva os meus olhos para o monte e de onde me virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, irmãos, né? Até porque tem países, África, por exemplo, que não vai ter uma distribuição eficiente de vacinas, né? E para eles, a salvação também, há socorro para eles, né? Porque quem é o dono do socorro é o Senhor, assim como nós, né? Graças a Deus essas vacinas estão sendo distribuídas e, a população está sendo imunizada, mas o socorro nosso vem do Senhor, né? A vacina é só um instrumento para que Deus possa salvaguardar o seu povo, tá? Voltamos ao texto, 16. Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: Ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro: Ele nada sabe. Né? Então aqui Isaías diz que Deus ele conhece, né? Os que dizem que Deus não sabe, né? Confundem o barro com o oleiro, né? No sentido de, olha, Deus é Deus, mas nós é que entendemos desse assunto aqui, né? Ora, Deus entende de tudo, né? E Deus de tudo sabe, né? E aí ele vai falar, olha, vocês são perversos, porque acha que Deus seja como vocês. Deus de tudo sabe. E Deus a todos conhece, né? Inclusive sabe que vocês estão se reunindo escondidos, né? Então, os irmãos conseguiram entender mais ou menos o que o profeta quis dizer, né? O profeta está denunciando isso. Olha, nessa passagem aqui que ele usa essa figura de linguagem, essa metáfora, né? Do oleiro e do barro. Olha, vocês acham que Deus não entende. Vocês acham que vocês são expertos, né, nesses assuntos que vocês estão tratando secretamente, né? Mas vocês estão enganados, porque o oleiro não é como o barro, né? O oleiro sabe de tudo e a tudo conhece, né? E a todos conhece. Então, seguindo. 17. Porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Embora, irmãos, aqui nessa passagem haja alguma dúvida em relação ao real significado, não os comentaristas, essa parte não é um trecho tão fácil de ser entendido, mas o que eles concordam é que parece apontar nesse texto aqui
a interpretação de uma reversão das posições do nobre, né, do comum. Vamos lá voltar ao texto, né? Que ele diz que dentro em pouco, né, ou rapidamente, converterá o Líbano, em outras traduções estará talvez floresta do Líbano, em pomar. E o pomar não será tido como bosque, né? No sentido de que a floresta ela vai virar um campo arado, né? Enquanto os campos arados eles produzirão tanto ao ponto de serem chamados de floresta, né? Então essa é a ideia de inversão mesmo nas posições do nobre e do comum. 18, vamos lá. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Né? Há dois sentidos aqui. Um sentido mais geral e o outro sentido um pouco mais específico. No sentido geral, a maioria dos membros da sociedade, né, os que estavam em desvantagem, os pisoteados pela sociedade, né, simbolizando aqui o surdo e o cego, os surdos e os cegos, né, eles haverá um dia que eles ouvirão e que verão, né, a sua audição e a sua visão, ela expressam o que Deus fará pela vida dos humildes, pela vida desse povo, né? E num sentido mais específico, irmão, é que lembram daquela passagem que a gente viu no domingo passado, né? Que Deus cegou o entendimento. Pode ter esse sentido também aqui, né? Que o povo que antes teve o entendimento cegado pelo próprio Deus, né? Agora se verão livres dessa escuridão e verão, né? E ouvirão a palavra, a santa palavra e verão. Né? Seguindo, né? Aqui, ainda no versículo 18, aqui o profeta diz que as promessas, né, e a palavra de Deus, ela não vai cair mais no solo duro e seco, né, no solo infértil. Né? Eles acharão terra fértil e se tornarão uma grande floresta, né? Assim como diz o versículo 17. Vamos lá, seguindo, 19. Os mansos terão regozijo sobre o regozijo no Senhor, e os nobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Essa é a ideia do livramento futuro, né? Que resultará em um grande louvor a Deus. Louvor que será visto como um louvor santo. Né? Haverá deleite nos atos de livramento e nos dons dados por Deus. Vamos lá fazer uma leitura mais uma vez aqui. Os mansos terão regozijo sobre o regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Né? Então, como eu disse, o glorioso triunfo, né, do povo de Deus, assim como a gente já viu em outros textos, né, onde Isaías sempre apresenta essa dualidade de juízo e redenção e remissão, juízo e redenção, juízo e redenção, juízo e redenção, né? Aqui, mais uma vez, outra passagem falando a respeito do glorioso triunfo do povo de Deus. Né? Vamos lá, seguindo. Verso 20. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade. 21. Os quais, por causa de uma palavra, condenam o homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Né? Esses dois versículos aqui, irmãos, eles falam da destruição de poderosos, de homens que eram dotados de poder político, né? Para oprimir os desamparados mesmo, né? E aí ele vai citar três figuras aqui: o tirano, né? O tirano se refere a opressores, né? Que extorquem os fracos, né? Tirando dos fracos e dos pobres, né? O que eles puderem. Né? A figura do escarnecedor, aquele zombador mesmo, aquele que zomba da verdade, zomba da honra, zomba da decência. E o outro é a figura dos que cogitam a iniquidade. Né? Os que cogitam a iniquidade, eles serão explicados no verso 21.
E aí vai citar, né, vai falar quais são as estratégias daqueles que cogitam a iniquidade, né? Então, olha só, os que cogitam da iniquidade, 21. Os quais, ou aqueles que por causa de uma palavra condenam o homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Aqui, ele citou as três estratégias dos que cogitam da iniquidade, né? Então, o uso desses três artífices. O primeiro seria o uso do falso testemunho, né? Por causa de uma palavra, leva o inocente a parecer ser culpado, né? Então, fala que essa pessoa, né, que cogita da iniquidade, né, que usa do falso testemunho, ele vai ser reduzido a nada. Segunda estratégia, aqueles que usam armadilhas de palavras, né, com o fim de confundir o resultado, para que uma pessoa que é inocente, ela pareça diferente, ela pareça culpada, né? Então, é muito comum, irmãos, a gente ver esse jogo de palavras quando os advogados usam da palavra, né? No caso, os advogados, eles defendem o acusado, né? Mas aqui ele está dizendo que serão reduzidos a nada aqueles que usam dessas armadilhas, né? Ele fala que armadilhas ao que repreende na porta. À época, os processos, irmãos, eles eram julgados à porta da cidade. Os anciãos sentavam à porta da cidade e aquele que tinha algum processo, né, iriam resolver os processos seriam julgados, ou uma pessoa quer pleitear algo, né? Isso era feito à porta da cidade, né? Então, por isso que ele diz aqui, é o que repreende na porta, né? Se refere à porta da cidade mesmo. Então, essas pessoas, elas usam armadilhas de palavras, de jogos de palavras, para confundir o resultado, né? E a pessoa que parece que é uma pessoa que é genuinamente justa, né, ela vai parecer diferente, né? Vai parecer culpada. E o terceiro ardil que eles usam, né, é que alguém comparece diante dos anciãos da cidade, né, para pleitear a sua causa, né, ou alguma coisa justa. Tal pessoa, ela está ali justamente para frustrar, né, o suplicante dos seus direitos legais, né? Então a pessoa ela só se encarregava disso. Alguma pessoa ia pedir alguma coisa que é dela por direito, né? E a outra e essa pessoa, né, que ele diz aqui que cogita da iniquidade, ela estaria ali justamente para isso, né? Para frustrar o suplicante dos seus direitos legais, né? Então, versículo 20, o profeta fala que eles serão reduzidos a nada, né? Serão eliminados, né? Os que cogitam da iniquidade. Seguindo. Antes disso, irmãos, eu queria mostrar um videozinho muito interessante a respeito de justiça, né? Desse senso de justiça, né? Porque o que o profeta condena aqui é essa situação de injustiça mesmo, né? Deixa eu me ver aqui. Os irmãos prestem bem atenção nesse vídeo que eu irei mostrar agora. É um vídeo bem ilustrativo. Vai ter uma legenda aí, não sei se os irmãos conseguiram acompanhar. Só um momento que eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos. Irmãos, só para resumir, o que vai se passar aqui é a figurinha de dois macacos, dois macaquinhos, né? E eles serão pagos de formas diferentes, né? Farão a mesma coisa, mas um vai receber um prêmio maior e o outro vai receber um prêmio menor, né? Uma recompensa um valor menor para ele, né? Só um momento aqui, irmãos. Acho que dá para acompanhar aí. Será que está travando muito? Vou dar o play aqui.
is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. Piece he eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. Henrique, seu microfone está desligado. Desculpe, irmãos. Eu não sei se deu para ver direito, porque acho que está travando um pouco, não está ajudando aqui. Mas o que aconteceu foi o seguinte, que os dois macaquinhos ali estão sendo filmados, né? E a tarefa desses macaquinhos é pegar a pedra, né? E quando eles pegam a pedra e devolvem essa pedra, o que acontece? Eles recebem uma premiação por isso. Só que um está recebendo um pepino e o outro ele só está recebendo uma uva, né? E o que recebe a uva, que recebe o pepino, olha para o que recebe a uva e acha isso injusto, né? E ele fica tão indignado que ao ponto de jogar o pepino de novo na mulher que está dando, né? Que está os alimentando, né? Eu vou voltar de novo. Deixa eu ver se eu consigo sem travamentos. Gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece he eats. Then he sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. Seu microfone está fechado, Henrique. Desculpa. Vocês conseguiram acompanhar, irmãos? Então, isso, né, não significa que a gente veio do macaco. Não estou querendo dizer isso. Mas, como Paulo diz em Romanos, né, os homens eles são indesculpáveis porque Deus se revela através da sua natureza. O que a gente viu aí é que os animais eles têm um senso de justiça, né? Esses macaquinhos eles tiveram um senso de justiça, né? Porque aquele que recebeu o pepino em vez da uva,
ele ficou indignado, né? E estava batendo assim em cima da mesa como se estivesse exigindo seus direitos, né? Então é interessante a gente notar isso, que até os animais, eles têm esse senso de justiça, né? E Deus, ele se revela através da criação, né? Deus se revela através da criação. Então, por conta disso, como Paulo diz em Romanos, os homens são indesculpáveis, né? Os homens são indesculpáveis. Seguindo aqui nosso estudo, então, o profeta diz que eles serão eliminados, né? Essas pessoas, elas que se valem dos poderes das suas posições políticas para praticar a injustiça, né? Essas pessoas elas serão reduzidas a nada, como diz aqui o versículo 20, né? Seguindo. 22. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu Abraão. Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas, quando eles e os seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. 20 e 23, né? Sim. 24. E os que erram de espírito virão ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Aqui o profeta ele reitera um dos temas, né, que Isaías já tratou, né, e que a Bíblia trata em geral também, né. Como eu disse, a remissão, essa dualidade que sempre o profeta vai apresentar. A remissão, por um lado, ele apresenta o juízo que virá sobre o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus, e por outro lado, a remissão, a redenção do seu povo, né. Ele diz aqui que Jacó finalmente porá sua confiança em Deus, né, e não em outros lugares, né. E os que erram de espírito, os murmuradores, aqueles que se queixam, estão descontentes com a direção dada por Deus, né, essas pessoas, eles ganharão entendimento e aceitarão a instrução do Senhor agora, né. Ambos os termos aqui, eles se referem à sabedoria, né, de Deus dado na revelação. Então, nesse sentido, Abraão e Jacó, né, verão seus muitos descendentes glorificando ao Senhor, né? Os desobedientes, eles serão convertidos, né? A cegueira não mais prevalecerá aqui. O povo, ele conhecerá agora os caminhos de Deus e aceitará, né, sem murmurar, sem reclamar, aceitará de bom grado o caminho que Deus tem, né? Então, como eu disse, mais uma proposta aqui de redenção do seu povo, né? O povo que antes sofreu por conta do juízo, né? Agora será redimido, né? Pelas mãos do próprio Deus, né? Então, meus irmãos, a aula de hoje foi isso, né? Foi uma aula bem rápida, né? Até porque foi uma continuação da aula anterior, né? E o que a gente pode notar aqui é justamente isso. Como eu já disse, essa dualidade que o profeta de Isaías sempre vai mostrar. O juízo sobre o seu povo e, por outro lado, a grande obra do Senhor, né? A obra redentiva do Senhor, né? E que a gente continue estudando, né? Não fique, como eu disse no começo, não nos travemos, né? Que não seja empecilho a gente descobrir nessas passagens o juízo severo do Senhor, né? Porque esses juízos, né? E essas passagens, nessas passagens a gente pode tirar ensinamentos valiosos, né? Como eu disse, os nossos pecados eles são comuns, né? Nós partilhamos de muitos pecados que já foram cometidos e nós cometemos eles ainda hoje, né? E E é isso aí, irmãos, né? E como eu disse, a proposta do Evangelho, no primeiro momento, é nos revelar como pecadores, né? Então, é isso aí. Até a próxima aula. Pastor, está com a palavra.